Depois de Esdras é Neemias. Segunda Crônicas, Esdras, Neemias. Capítulo 1, versículo de número 4. Oremos. Amantíssimo Deus, mais uma vez eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados, obra, pensamento, palavras, ó Deus. Que, ó Pai, eu possa, Senhor, falar através da minha boca, meu Deus, e abençoar todos que vão ouvir essa palavra, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esdras, capítulo 1, versículo 4, diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu vou repetir, é só um versículo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Podem sentar. Essa palavra Deus me deu ontem. Foi uma palavra que Deus me deu ontem, quando eu estava conversando com a Kathleen, e Deus falou no meu coração algo, né? Não para a Kathleen, algo para nós, né? Dentro daquilo que estava acontecendo, dentro daquilo que ela estava relatando, eu não podia ouvir, né? Eu não podia parar para ouvir, e como estava vindo muitos e muitos áudios, e eu comecei a ouvir alguma coisa e tal, e conforme dava para ouvir, eu parava, ouvia um ou dois e tal, ia ouvindo, e ali Deus foi palestrando comigo dentro do livro de Neemias, né? E Deus ele falou que queria tratar com a igreja, queria tratar conosco, né? E com todos aqueles que talvez possam estar vendo ou ver depois, ouvir, sobre a gente ter coisas que nós temos que ter na nossa vida. Neemias, esse texto aqui, Neemias, ele recebe uma notícia. Chega aos ouvidos deles. Alguém fala alguma coisa para Neemias. Alguém fala alguma coisa para Neemias. Aí você leu comigo o versículo 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Neemias essas palavras essas que alguém disse para ele, palavras essas que machucaram Neemias, palavras essas que machucaram os ouvidos de Neemias. Aí diz assim: ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e me lamentei por alguns dias. Ponto e vírgula. Eu já preguei sobre esse texto e eu falei que se sentar é sinônimo de se prostrar, se entregar. O que ele ouviu foi tão chato, foi tão triste, que a vontade dele foi se entregar, foi relaxar. Chorar, ele chorou demonstra desespero, descontrole. Isso é o choro. E lamentei. Se lamentar é ficar reclamando, é ficar murmurando, é ficar falando daquilo
todo instante, todo momento, toda hora, isso é se lamentar. Foi as 3 atitudes que Neemias teve. Irmão, se Neemias, ele fica nessas 3 atitudes, ele não teria como ajudar. A terra da família dele tinha sido destruída, os muros queimados e derrubados. Se Neemias fica sentado, chorando, se lamentando, ele não teria como ajudar. Mas o versículo não acaba aí. Por quê? Se acaba aqui, Neemias era derrotado. Neemias não ia ter vitória. Mas o versículo não acaba aqui. Continua falando assim. Depois fala assim: excedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Ponto e vírgula. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Nessa hora tudo mudou. Foi nessa hora que Neemias teve condições de ajudar a reconstruir o que o inimigo destruiu na família dele. Naragalabassuri Naragas. Sabe o que Deus quer tratar conosco nessa noite? Se eu e você não tivermos equilíbrio, se eu e você ficarmos descontrolados diante ao problema que apresenta diante de nós não vamos conseguir vencer. Não adianta eu ficar falando, não adianta. Não adianta eu ficar discutindo, não adianta eu ficar tentando falar, eu querer desabafar. Desabafar foi o que eu falei no tempo, minha irmã. Desabafar não resolve o teu problema. Falar com os outros não resolve o teu problema. Não resolve o teu problema. Ficar falando com um, falando com outro, não vai resolver o teu problema. O que resolve o problema é você encarando de frente, é você se controlar, é você não se desesperar e ir buscar a solução no Deus dos céus. O salmista vira e fala assim: de onde vem meu socorro? O salmista fala: olharei para o alto, de onde vem meu socorro? Ele pergunta, ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu tenho que aprender a ter domínio, a ter controle, a não me desesperar diante dos problemas. Por quê? Porque problemas vão aparecer. Porque problemas vão acontecer. E pode ser em qualquer lugar, pode ser com o filho, pode ser com o irmão, com uma irmã, com o pai, com uma mãe, pode ser com quem quiser que seja. O problema pode acontecer e eu preciso de domínio, eu preciso de controle, eu preciso entender que meu pai está lá em cima. Ele entra passando problema com João. Passando problema com João. Eu pergunto qual foi dos irmãos que eu fiquei ligando para chorar e ficar se lamentando e ficar falando e ficar. Qual foi os irmãos que eu liguei que eu falei falando isso? Sabe para onde eu fui? Para dentro de Deus. Aleluia. Eu fui para o monte, eu fui para a casa de oração. Eu fui buscar em quem podia resolver e me ajudar. E me ajudou. Aleluia. Não só me ajudou, resolveu meu problema. Neemias, irmão, isso é sério. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Nós estamos na casa de Deus para aprender. Isso aqui psicólogo não ensina não. Psiquiatra não vai te ensinar não. Psicólogo vai te sentar e vai ouvir teu problema. Legal, mas não resolve o teu problema não.
Você contar o teu problema para mim não vai resolver ele não, irmão. Eu posso até te ajudar a orar, mas resolver o teu problema eu não posso. Eu tenho que aprender a ter domínio próprio, a ter controle. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Uma pessoa que não sabe se dominar, ela não tem o Espírito de Deus. Uma pessoa descontrolada, ela não tem o domínio de Deus. Eu tenho que aprender a ter esse domínio próprio. Eu tenho que aprender, irmão. Eu tenho que aprender a ter um controle da minha vida. Eu tenho que aprender a me dominar. Eu tenho que aprender a não me desesperar, porque isso é tudo aquilo que o diabo quer para me afundar. É tudo que o diabo quer. Eu não vi ninguém desesperado resolver nada. Eu nunca vi ninguém descontrolado resolver nada. Neemias, ele começou mal. Ele sentiu o baque do que ele ouviu. Às vezes a gente ouve coisa que fere, sim. Às vezes a gente ouve coisas que machucam. E às vezes vem pessoas que a gente ama. Às vezes vem pessoas que a gente quer bem. Às vezes acontece isso. E aí? Qual é a minha atitude? Qual é a minha atitude? Eu vou lutar para resolver de verdade? Ou eu vou ficar desesperado, dando tiro para tudo quanto é lado, falando com Deus todo mundo que não vai resolver nada? E talvez no final eu ainda perca, ainda sofra, ainda não consiga resolver. Deus, Ele está palestrando comigo nessa palavra desde ontem. Ele está falando, eu quero que você ensine para a igreja que a vitória não vai vir para quem estiver descontrolado. A vitória não vai vir para quem estiver desequilibrado. Para eu conseguir vencer as batalhas, para eu conseguir vencer aquilo que eu ouço, que chega nos meus ouvidos, eu tenho que ir para dentro de Deus. Eu tenho que buscar em Deus. Às vezes o tempo que eu perco, óbvio, eu sou pastor, eu tenho que ouvir. Mas irmão, é falar 10 minutos com o pastor e 300 horas com Deus. As 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas que tu perde falando com os outros, fica falando com Deus. Passa o teu dia falando, irmão, quando o João estava assim, eu passava o meu dia falando, eu não gostava nem que ninguém vinha falar comigo. Sinceramente, eu não gostava nem que ninguém, primeiro que eu chorava, primeiro que eu ficava abalado, e segundo, que eu não gostava de, sabe por quê? Porque eu ficava o tempo todo ligado com Deus. O tempo que eu perdia falando com os outros, era o tempo que eu podia estar deitado, chorando, soluçando, clamando a Deus, irmão. Se tu quer perder tempo, perca com Deus. É isso que Deus quer. Deus olha lá de cima e vê você falando com um, com o outro, e fala e não sei o que, e liga e não sei o que lá, e tenta resolver com a tua própria mão, e tenta resolver que vou fazer isso, vou fazer aquilo, e Deus está lá de cima olhando e fala assim, minha filha, meu filho, começa a falar comigo. Igual o salmista, eu olharei para o alto, que é de onde vem meu socorro vem lá de cima. Eu preciso buscar intimidade com Deus. Eu preciso aprender a gastar meu tempo com Deus. Eu vou pedir ajuda, vou pedir. Pastor, ora por mim. Olha, eu estou enfrentando isso assim, 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 assim. Tá bom? Eu vou orar, vou buscar para que Deus resolva. Preciso da tua ajuda. Acabou, irmão. Vai para cima. Eu vou falar com Deus 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Por quê? Eu estou falando com um único que vai me ajudar a resolver o problema. Neemias, ele jejuou e orou desde o céu. O que Deus fez? Deus ensinou
a ele a resolver o problema. Neemias, ele foi fazer aquilo que ele não sabia fazer. Neemias foi fazer aquilo que ele não estava capacitado a fazer. Irmãos, aos olhos assim, às vezes do leigo, parece fácil erguer um muro. Parece fácil fazer uma fiada de tijolo. Parece fácil fazer uma fiada de tijolo e começar a levantar um muro. Não cava para baixo não, não faz a fundação do muro não, não bota um nível não estica aquele fio não, para tu ver como é que teu muro vai ficar. No outro dia eu estava vendo na internet, uma mulher ergueu um muro. O muro dela, além de torto, o muro dela, além de torto assim, ó, estava de lado. E o muro dela, o pessoal encostava no muro, só encostava assim de leve, o muro balançava. Ou seja, a mulher fez um muro sem alicerce, sem porcaria nenhuma, de qualquer maneira, só botou um tijolo em cima do outro. Aí, o pessoal na internet viu, foi lá e ajudou a mulher, derrubou aquele muro, porque estava perigoso até de matar ela, de machucar ela, derrubou o muro, e aí fez um muro de verdade para ela. Sabe por quê? Porque para você fazer alguma coisa que você não sabe, você tem que aprender. E Neemias era copeiro. O que Neemias sabia fazer? Comer e beber. Neemias só comia e bebia, porque ele era provador das comidas do rei. Aí de repente Neemias teve que atacar de pedreiro. Por quê? Porque ele tinha que reconstruir os muros lá. Qual é a experiência que Neemias tem nisso? Nenhuma, zero. Mas acontece que ele orou e jejuou ao Deus dos céus. E o Deus dos céus ensinou, capacitou e fez com que ele conseguisse fazer. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender isso. A mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos vazando sangue, ela foi procurar ajuda daqui, ajuda dali, ajuda de lá, só gastou tempo e dinheiro, ficou sem um centavo no bolso, porque foi ficar pedindo ajuda médica, isso, aquilo, outro, estava lá. O dia que ela foi procurar a ajuda de Jesus, na hora foi curada. Na hora foi curada. Ela procurou em tudo quanto é lugar. A Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha com o médico. Ela procurou. Ela foi atrás de resolver o problema dela. Como? Do jeito dela. Falando com os outros, contando a história dela, contando o sofrimento dela. Irmão, não vai adiantar de nada. Contar teu sofrimento, falar o que tu está passando, falar o que fizeram contigo, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Só vai adiantar dos outros ficar sabendo. O que você tem que aprender é olhar para o alto. A Bíblia fala que a gente tem que trancar a porta do nosso quarto e orar a Deus em secreto. É você e Deus, irmão. É você e Deus. Às vezes a gente perde muito tempo com os outros que não vai ajudar em nada. Em nada. Em absolutamente nada. A mulher do fluxo de sangue ficou procurando ajuda. Estava à beira da morte. Quando ela entendeu que não adiantava ficar procurando os outros para poder ajudar ela, quando ela compreendeu que só Jesus podia resolver, ela foi atrás de Jesus. E quando ela foi atrás de Jesus, encontrou Jesus, e ali acabou o problema dela. A mulher voltou a ter saúde. É noite de eu aprender isso. Eu tenho que aprender isso.
Eu tenho que aprender, porque senão eu entristeço Deus, porque eu estou perdendo tempo de falar com quem não pode resolver. Eu estou entristecendo Deus, porque Deus está lá de cima olhando e querendo assim, vem falar comigo, vem chorar para mim, vem contar o teu problema. Mas pastor, eu já contei, conta de novo. Mas eu falei, fala de novo. Mas eu já chorei, chora de novo. Porque é com Ele que você tem que falar. É com Ele que você tem que chorar. É com Ele que você tem que se lamentar. É com Ele que você tem... A Bíblia fala que quando a gente chora, os anjos colhem cada lágrima. Se tu chorar para mim, a tua lágrima vai cair no chão, irmão. Se tu chorar para mim, a tua lágrima vai evaporar. Agora, quando eu choro para Deus, o anjo colhe a lágrima. Labadaca, labaçou. Eu tenho que entender que Deus é o meu defensor, irmão. Ele é o meu defensor, irmão. Quando falam mal de mim, quando falam coisas que não são verdades, quando roubam coisa que me pertence, Deus é meu defensor, irmão. Deus, Ele é meu ajudador e Ele é o meu defensor. Me roubaram? Fique tranquilo, irmão. É como eu falei aqui na escola dominical, irmão. Eu conheço amigo que alguém enrolou ele. Enrolou ele. Vendia coisa falsificada para ele. E hoje, esse cara que enrolava os outros está falido. Falido. E o meu amigo está cada dia mais próximo. Aí esse está falido, foi procurar um amigo para poder ajudar ele. Aí ele falou, pastor, olha como são as coisas. Eu falei, pois é. Sabe o que acontece? A Bíblia, eu falei para ele, a Bíblia, eu falo de Bíblia, porque eu sou pastor. Eu falei para ele assim, e a Bíblia, ela fala que a gente colhe o que a gente planta. Ele plantou isso aí. Demorou um pouquinho, mas ele colheu o que ele plantou. Ele enganou os outros, te enganou. Quem se afundou foi ele, você está aí. Nenhum dos dois é crente, mas a lei da semeadura é para todo mundo, irmão. Tem essa não. Para quem é crente, para quem não é crente, um dia vai segurar. Quanta gente segurou aí, ó, o que colheu, o que plantou aí, ó. A Bíblia fala que aquele que planta corrupção colhe morte. Tem uma porção de gente que morreu aí nessa Covid aí, ó. Eu já manifestou aqui e falou, matei muita gente nessa Covid. Eu estou esperando a próxima que Deus vai fazer para eu levar mais uma pessoal. Tá aí. Uma hora colhe. Então, eu tenho que aprender com Deus, na palavra dele, que quem é meu ajudador é Ele. Quem vai me auxiliar é Ele. O pastor da igreja vai ajudar, a missionária da igreja vai ajudar, um irmãozinho pode ajudar, mas irmão, o meu foco é o alto. Eu preciso aprender a buscar em Deus aquilo que está fazendo eu sofrer, aquilo que está me chateando, aquilo que está me entristecendo. Olha a atitude de Neemias. Sentou, chorou e se lamentou. Tu acha que o diabo quer o que de você? Tu acha que o diabo quer o que? Primeiro que Deus, Ele não faz nada na vida de quem está sentado. Deus manda o homem se colocar de pé. Deus manda o profeta se colocar de pé. Deus não fala com ninguém que está sentado. Porque sentado é a posição de prostrado, é a posição de entrega. Deus, postura. Levanta, se põe de pé.
O que o diabo quer é te ver prostrado. O que o diabo quer é te ver desesperado. O que o diabo quer é te ver descontrolado. O que o diabo quer é ver você para Deus e todo mundo aí, se lamentando, falando. Enquanto eu passei um mês que o João ficou nessa brincadeira aí, eu passei um mês falando com Deus, irmão. Enquanto eu estava em casa, era chorando e falando com Deus. Era falando com Deus. E eu vou te falar, eu não queria nem falar com ninguém. As pessoas mandavam zap, me ligavam. Irmão, eu não queria. Eu não queria. Sabe por quê? O meu problema não era para homem. O meu problema, o amigo não podia resolver. O meu problema, o pastor Fernando, que é meu amigo, não podia resolver. O pastor Márcio, que é meu pastor Márcio, brigou comigo. Pô, teu filho tá assim, cara. Pô, o senhor não falou nada comigo. Vem, pô, pastor. Minha cabeça tá lá dele. Pô. Meu amigo, o pastor Márcio, pastor, de ficar de madrugada conversando com ele, de sofrimento de igreja. Pensa que eu passei, liguei para ele e falei assim: pastor, isso e aquilo outro, olha, para humanizar, pastor, isso, aquilo. Nem liguei para isso, irmão. O meu problema era muito grande. O que chegou nos meus ouvidos, o que falaram era muito ruim. Ele brigou comigo porque eu nem para falar para ele eu falei. Por quê? Porque eu estou ligado em falar com quem vai resolver, irmão. A minha ligação estava lá no alto, porque quem pode resolver o meu problema é o alto, irmão. O pastor, a irmãzinha, quando eu fui lá, né, é só mais uma ajuda. É só mais uma ajuda. É uma ajuda e oração que eu tenho. Mas eu tenho que buscar lá em cima. É isso que Deus quer que você saia daqui nessa noite entendendo. Nessa noite de domingo. Ninguém vai achar nada aqui embaixo na terra, não. Aqui na terra é isso aí, é sofrimento. Aqui na terra é ingratidão. Aqui na terra, né, é como diz a própria Bíblia, né, que é o mais ou menos que a Kathleen está vivendo. É o que diz a própria Bíblia: maldito o homem que confia no homem na força do seu braço. E a Bíblia fala que os nossos inimigos são da nossa própria casa. Está escrito na Bíblia isso. Os nossos inimigos são da nossa própria casa. Então eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado para ouvir alguma coisa que possa me ferir, me machucar, e eu ter equilíbrio, eu não me desesperar, e saber que eu tenho alguém que peleja por mim, e saber que eu tenho alguém que me defende, porque é meu advogado. Porque uma pessoa que trapaceia a outra, uma pessoa que rouba a outra, uma pessoa que prejudica a outra, um dia ela vai colher isso aí na vida dela. E às vezes você até não quer que a pessoa colha, mas vai ter que colher. Sabe por quê? Uma vez Paulo falou assim, ó: entrega fulano a Satanás. Entrega fulano a Satanás, para que quem saiba, né, um dia a carne pereça no inferno e a alma se salve. Porque às vezes é melhor a pessoa sofrer na terra, é melhor a pessoa pagar com força na terra, mas no final chegar salvo. A irmã a Eliane teve um primo, rapaz novo, desde antes de maior idade ele roubava. Foi preso na antiga FEBEM, né? Foi preso, soltaram ele.
soltaram ele, e aí ele vem vindo, com 40 anos de idade, o que acontece? Ele pega um câncer. Ele pega um câncer, com 40 anos, foi vivendo essa vida louca, droga, bebida, roubar, até Deus não chega, família toda crente, família toda evangélica, quando chega com 40 anos, pum, um câncer no cara. Sabe o que aconteceu? O cara morreu. Mas sabe o que foi bom? Ele aceitou Jesus. E ele virou e falou assim, como é que ele falou? Que não queria, não estava mais importando. Ele falou assim, ele chegou para mim e falou assim, olha só, eu não estou mais preocupado, eu sei da minha doença, está tomada no corpo. Falou assim, olha só, a única coisa que me acalenta é que eu vou para o céu, eu vou morrer tranquilo, eu vou morrer em paz, porque hoje eu sei que eu estou salvo. Acabou de falar isso, passou um pouquinho e morreu. É muito melhor perder para Deus. Podia ter vivido mais, mas se não é um câncer, talvez ele ia continuar vivendo essa vida de roubar, de fazer besteira, ia chegar no final, sentar no colo do diabo. Nós temos que deixar Deus agir, e muitas das vezes a pessoa sofrer. Sabe para quê? Para que a pessoa se conserte, se acerte e possa alcançar o céu. Nós temos que entender que Deus é nosso ajudador. Deus é nosso ajudador. Ele está aqui para nos ajudar. Agora, em quem é que eu estou buscando ajuda? Em quem é? Em quem é que eu estou confiando? Em quem? Quantas horas eu fico falando com os outros e deixo de falar com Deus? Às vezes eu passo o dia todo e mando mensagem para um, e daqui a pouco eu ligo para outro, e daqui a pouco eu estou falando com outro. Aí daqui a pouco eu falo com mais um. Daqui a pouco eu passei o dia todo falando com Deus e todo mundo, mandando mensagem para Deus e todo mundo, e com Deus que é bom, eu falei isso aqui, ó. Quem resolve o meu problema? Quem vai me ajudar? Ninguém, irmão. Conselho bom é o de Deus. Conselho bom é o de Deus. Está na Bíblia. Esse é um conselho bom. De resto é resto. Eu tenho que sair daqui hoje entendendo que eu vou enfrentar problema, ou eu estou enfrentando problema. Já falei com o pastor, já falei com a missionária, acabou, a partir de agora é oração. A partir de agora, todo o tempo, quando eu estiver angustiado, quando eu estiver agoniado, eu não vou ligar para ninguém, eu não vou ficar mandando mensagem para ninguém, eu vou mandar mensagem para o céu. O Wi-Fi do céu nunca está desligado. O Wi-Fi do céu nunca está paralisado. Ele está sempre com o Wi-Fi ligado, pronto para receber a tua mensagem. E ele está pronto para ouvir e te ajudar. Deus, irmão, presta atenção. Deus não gosta de injustiça. Deus abomina a injustiça. Deus abomina. Deus abomina quando erram com os filhos dele. Deus abomina. Então eu tenho que entender que Deus está vendo e que Deus vai me ajudar nessa minha situação. E eu tenho que aprender isso. Porque hoje eu estou passando por um problema, amanhã eu vou enfrentar outro, depois de amanhã eu vou enfrentar outro. E quem é que eu vou ficar procurando? E quem é que eu vou ficar perdendo horas e horas e horas falando? Que é o psicólogo.
Senta na tua cama do quarto, deita e fica falando com Deus. Senhor, eu estou assim. Senhor, eu estou assado. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou enfrentando esse problema. Senhor, eu estou passando por essa enfermidade. Senhor, eu estou vivendo assim. Senhor, o Senhor está vendo aí. Senhor, fizeram isso comigo. Senhor, falaram isso para mim. Senhor, aconteceu assim. Senhor, aconteceu assado. Senhor, tu vai mexer com o céu a teu favor. Tu vai mexer com a mão de Deus a teu favor. É isso que Deus quer que você faça. É isso que Deus quer que você entenda. Não adianta. É 10 minutos contando teu problema para os outros e 300 horas falando com Deus, irmão. É porque você não vê Deus e Deus não te responde de imediato. Você pensa que Deus está maluco e que Deus não existe. Tu pensa que Deus está surdo. É 10 minutos contando teu problema para os outros e 300 horas falando com Deus, irmão. Que é Ele que vai te ajudar a resolver. É Ele que vai fazer com que as coisas aconteçam, irmão. Porque os outros não vão resolver nada para você, não. Se eu andar debaixo da palavra da verdade, a verdade está do meu lado. A verdade está do meu lado. Se eu estou fazendo aquilo que é certo, a verdade está do meu lado. A Bíblia fala sobre as bênçãos e as maldições. Está lá em Deuteronômio 28. As bênçãos é para quem está debaixo da verdade. As maldições é para quem não está debaixo da verdade. Se eu estou debaixo da verdade, eu estou debaixo da bênção. E debaixo da bênção, eu tenho vitória. Quando? Quando eu entendo que eu preciso falar com Deus. Eu preciso gastar meu tempo falando com Deus. Eu preciso, né? Tem muita gente que se decepciona de bobeira. Já falei aqui, teve irmã que deixou de falar com o pastor porque o pastor estava na faculdade. O coitado estava na faculdade. Estava na faculdade tendo aula. Aí ele falou para a irmã assim: não posso te atender agora. Quando eu sair da faculdade eu te atendo. Eu te ligo. Só que a cabeça do pastor é um turbilhão. O pastor saiu da faculdade já com o telefone tocando, uma porção de coisa. Ele esqueceu da irmã. A irmã ficou com raiva porque o pastor não retornou a ligação para ela. Como se o pastor fosse resolver o problema dela. Como se o pastor fosse sua mulher estar com câncer. O pastor não ia curar ela de câncer não, irmão. Quem curou ela de câncer foi Deus. E a gente fazendo campanha na casa da mulher lá. E o câncer aumentando. E ele falou assim: Jorge, o câncer está aumentando. Eu falei: é Deus, né? É Deus na causa. Vamos deixar. De repente o câncer estourou, a cara da mulher que ia perder o olho, não sei o que, não perdeu foi nada. Quem foi que curou ela? Foi o pastor que não falou com ela? Não, foi Deus. Mas a mulher estava esperando o pastor ligar para ela. A gente às vezes deposita esperança e confiança em quem não pode ajudar não, irmão. Às vezes o ser humano tem os seus afazeres na terra. Às vezes está trabalhando, às vezes está num lugar que não pode atender, às vezes não pode falar. Agora com Deus, em nenhum momento Ele vai deixar de ouvir. Com Deus é 24 horas de atenção só para você. Com Deus é. Deus não tem essa não. Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, Deus está em tudo quanto é lugar. Deus tem ciência de tudo, Ele sabe de tudo, em todos os lugares. Então, a hora que você acionar a Deus, a hora que você falar com Deus, Ele está lá: opa, estou aqui, meu filho. Opa, estou aqui, minha filha, estou aqui, estou te ouvindo, pode falar, fala comigo.
Às vezes eu vou ligar para um missionário, para a missionária, não vai atender. Pode estar no trabalho, pode estar no banco, pode estar no escritório, pode estar no fórum, como a Eliane estava, pode estar. E Deus nunca deixa de estar pronto para ouvir. A Bíblia fala que Deus fala assim: aquele que se chega a mim, eu jamais lançarei fora. Deus, ele está 100% do seu horário disponível para você. Perca seu tempo, tenha equilíbrio, não se desespere e perca teu tempo falando dos teus problemas com Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem. Aleluia. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, termina essa mensagem que tu me deste, ó Pai, na tarde de ontem, Senhor. Ó Deus, que eu possa entender, como diz o salmista, Pai, que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem de outro, ó Pai. O meu socorro não vem de outro que não é o Senhor. Então que a minha confiança esteja em Ti, ó Pai. Que os meus problemas, ó Pai, sejam lançados no Teu altar, Pai. Mesmo assim, Senhor, que eu possa aprender com essa palavra, Senhor. É de coração. Essa palavra Tu deste para a igreja, Tu deste para o povo. Porque nós temos que aprender, Senhor. A Tua casa é lugar de aprendizado. Nós temos que aprender